Oi, sejam bem-vindos à aula número 2. Hoje nós vamos recapitular o que é que Deus criou no princípio, ou nos princípios. Sim, porque nós encontramos dois princípios em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, a primeira frase encerra um dos princípios. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bem, esse princípio não está determinado quando foi. Em um princípio não determinado, o Criador fez os céus e a terra, ele criou o universo. Mas como era a terra, o verso 2 explica. O verso 2 nos informa de que a terra era sem forma e vazia. Se ela era sem forma e vazia, ela era o que exatamente? O verso 3 nos informa que ela só tinha água. Era então um planeta de água, totalmente coberto por água e imerso na escuridão profunda do espaço. Então, Deus volta aqui, o Criador volta a esse planeta, não sabemos quanto tempo depois de criá-lo, pode ter se passado 150 mil anos, 200 milhões de anos, não sabemos quanto tempo. Mas ele volta depois que criou, tempo depois, muito tempo, e ele decide criar a vida nesse planeta, criar a humanidade. E é nesse contexto que ocorre o segundo princípio. Ele então chega nesse planeta escuro e cheio de água, e ele diz, haja luz. Quando ele diz haja luz, não é o sol que ele cria. Se você verificar, no restante do contexto de Gênesis 1, o sol só é criado no quarto dia. Se o sol é criado no quarto dia, nós podemos inferir e concluir que essa luz que ele criou ao dizer haja luz foi uma luz especial até o quarto dia. Porque você pode ver desde o início que houve tarde, manhã e o primeiro dia. Houve tarde, manhã e o segundo dia. Tarde, manhã e o terceiro, e assim até o sétimo dia, quando ele descansa. Mas então Deus cria, em um princípio não determinado, o planeta Terra, cheio de água, escuro. Aí ele volta muito tempo depois, não sabemos quanto tempo, e cria os ciclos. Ciclos. Sim, ele cria os ciclos. Exemplo de ciclos que ele criou. Muito bem. O ciclo da vida, por exemplo. A pessoa nasce, cresce, se reproduz e morre. Muito embora a morte não foi uma criação dele. Ele colocou duas árvores no jardim para o homem escolher do que comer. E o homem escolheu comer da árvore do conhecimento. O homem achou que precisava saber de tudo. Então ele comeu da árvore do conhecimento e não comeu da árvore da vida. Essa escolha foi humana. E essa escolha determinou que o homem passou a morrer, porque comeu da árvore que não podia comer. Era a única que não podia comer. Muito bem. O primeiro ciclo que Deus cria é o ciclo da vida. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. E o segundo ciclo, ele cria o ciclo da água. Lembra que o planeta era um planeta de água, todo coberto por águas? Então Deus faz a primeira mudança aqui nesse planeta. Ele cria a expansão. A expansão que Deus cria de água em cima, água embaixo e água em estado gasoso para respirarmos. Ele criou a atmosfera do planeta. Planetas como Marte, planetas como Júpiter, eles não têm uma atmosfera como nós a temos. Ou tem pressão demais, ou tem carbono demais, mas aqui nós temos exatamente a proporção de oxigênio que nossos pulmões conseguem respirar. E isso foi criado no ciclo da água. Esse ecossistema de respiração de 95% de oxigênio para respirarmos foi o ciclo da água que Deus criou quando chegou aqui. Ele separou, ele mudou o estado da água que existia no planeta. Ele criou então 3 etapas de água, ou 3 lugares onde a água estava, e formas diferentes da água estar. Água líquida, água gasosa, que sobe na evaporação dos oceanos. Água em estado líquido, no lençol freático, nós estamos em cima de água e embaixo de água. Quando a pressão acima muda, nós temos então a condensação e a precipitação de águas na forma de chuva. E isso cria um ciclo. A água evapora dos oceanos, dos rios, dos mares, de todos os lugares, evapora em forma gasosa, vão para as nuvens, formam-se as nuvens, a pressão faz com que essa água se condense e se precipite para a terra outra vez. Então ela sobe, depois ela desce. No caso da água do subsolo, também é a mesma coisa. Nós retiramos a água do subsolo com bombas, usamos a água e depois a devolvemos para onde? Para o subsolo outra vez.
Essa água do subsolo também vem para a superfície na forma de nascentes. E essas nascentes criam os riachos transformam em rios e os rios correm para o oceano, fazendo o ciclo da água. O terceiro ciclo que Deus cria é o ciclo estelar. E ele começa a criar o ciclo estelar no quarto dia, quando ele cria o nosso Sol. Ele criou o nosso Sol e estabeleceu que a Terra ia girar em volta do Sol e todos eles teriam uma órbita definida. Para você ter uma ideia, se a Terra fosse 400 mil quilômetros mais perto do Sol, nós não estaríamos aqui. Não haveria água no planeta. Toda a água evaporaria para o espaço. Se nós estivéssemos 400 mil quilômetros mais distantes do Sol, aqui seria tudo congelado. Nós não teríamos água líquida. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar como planeta para que haja a vida como nós a conhecemos. Portanto, Deus cria, no quarto dia, criando o Sol, o ciclo estelar. E esse ciclo estelar, como o ciclo da água, tem a evaporação, a condensação, a precipitação. Como o ciclo da vida tem o nascer, o crescer, o reproduzir e o morrer, o ciclo estelar também tem as rotações e translações em órbitas definidas. Esses três ciclos, portanto, eles fazem referência à criação de Gênesis capítulo 1. O ciclo faz referência à repetição de qualquer fenômeno periódico. Qualquer fenômeno periódico que se repete, desde um cometa, que tem uma órbita definida, e depois passa pela Terra a cada 75 anos, como o cometa de Halley, por exemplo, isso é um ciclo. É uma referência, uma repetição de qualquer fenômeno periódico. Até a aula 3. Tchau.